Muitas pessoas, ao decorarem a sala de TV, colocam aquele painel amadeirado de MDF ou MDP para preencher aquela parede. Mas hoje eu trouxe 10 ideias inspiradoras para você que gostaria de decorar a sua sala sem esse painel atrás da TV. Então, quer saber? Vem conferir o vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu trouxe várias inspirações para você que gostaria de substituir a ideia do painel amadeirado. Sabemos que o painel amadeirado, ele possui a vantagem de esconder a fiação elétrica, né pessoal? Agora, quando a gente decide colocar a TV fixada diretamente na parede, a gente precisa fazer aquele buraco dentro da parede. Então eu já vou te falar algumas dicas de instalação. A primeira delas é você verificar se essa parede ela é estrutural ou não é estrutural. Só pode ser recortada essa parede quando ela não é estrutural, tá pessoal? Então é importante você checar isso, por exemplo, se você mora em um condomínio. Vale a pena você consultar o síndico, tá bom? Se você pode fazer o recorte dessa parede. A segunda informação essencial é você verificar se dentro dessa parede passa alguma tubulação de água. Imagina, você recorta essa parede e tem um belo de um susto, né? Como eu tive aqui na minha casa quando eu resolvi instalar a cortina. Eu acabei furando um cano que pra mim não havia um cano naquele local. Então isso é muito importante, você verificar se tem uma tubulação hidráulica dentro dessa parede. E isso acontece principalmente em apartamentos, quando se tem a cozinha e uma parede dividindo a cozinha com a sala. Então, checado isso, você consegue recortar essa parede e colocar ali dentro um tubo de PVC de 50 milímetros, é 5 centímetros, e precisa ter esse diâmetro, pessoal, para passar o cabo HDMI, que ele é um pouquinho mais espesso que a fiação elétrica, porque precisa conectar os aparelhos que ficarão ali dentro do rack, como por exemplo, aparelho da TV a cabo, a internet. Então passa por toda essa tubulação de PVC, a fiação elétrica até a televisão, que vai ficar numa altura que eu já vou falar para vocês. Mas, de uma maneira geral, abaixo no rack, a gente precisa ter o cabo HDMI, a antena da TV e ao lado uma tomada fazendo a conexão desses aparelhos que ficam dentro do rack. Logo acima, na altura da televisão, no centro dela, precisa estar a saída do HDMI e também uma tomada específica para essa TV. E Bruna, quais que são as medidas? Uma medida que padrão para você já anotar é que a altura da TV ela precisa estar de encontro ao olhar do observador. Por exemplo, eu que sou baixinha, eu tenho 1,60 m de altura. Uma altura confortável para eu colocar a TV de frente com o sofá ficaria em torno de 1,5 m até 1,10 m do eixo da TV até o piso. Agora, se você tem uma altura um pouco maior, talvez em torno de 1,10 m até 1,25 m do eixo da TV até o piso. Então eu recomendo que você tire a medida mais ou menos do seu olhar, né, uma altura média da sua família, para ter essa altura de uma maneira mais confortável. E dito isso, agora sim eu vou te mostrar as inspirações que eu trouxe para vocês e a diversidade de materiais que você pode decorar essa parede da TV. A primeira dica, pessoal, 3 maneiras de se fazer aquela parede de tijolinho à vista. A primeira delas é o tijolinho feito com argila, o tijolinho brick anticato, você vai encontrar assim na internet. Há uma marca que se chama Lepre, não é publicidade, tá pessoal, mas eu quis trazer as amostras para vocês verificarem a diversidade de cores que a gente tem aí no mercado. Por exemplo, pode ser um tijolinho imitando o tijolo tradicional, ou poderia ser de outra cor, por exemplo, um mármore travertino com esses buraquinhos que fica bem estiloso numa decoração mais clean, mais minimalista. Ou você poderia optar por tijolinho numa cor mais cinza, ou até mesmo um pouco maior. Esse formato aqui, pessoal, é 11,5 por 23 e essa cor é a champanhe.
ela é bem atemporal, bem leve e dá uma sensação de chique, né, na sala. Também há formatos quadradinhos, que particularmente eu gosto bastante, para fugir um pouquinho do tradicional tijolinho, que é esse formato 11 por 11. Poderia ser uma cor chocolate, como essa, que está em alta tendência, esses tons terrosos, ou poderia ser um cinza bem clarinho, ou uma tonalidade champanhe, como eu mostrei aqui para vocês, nesse formato de quadradinho. A segunda forma que eu vou falar para vocês, que também é uma alternativa, são os tijolinhos feitos de revestimentos cerâmicos que são parecidos com porcelanatos. Eles também são fininhos assim, mas é como se fosse um porcelanato, tá, pessoal? Vocês vão encontrar aí como revestimentos cerâmicos no formato de tijolinho. Por exemplo, marcas como Porto Belo você vai encontrar. E também há diversas cores e você pode escolher o material que mais lhe agrada, né? Como eu falei, esses aqui, eles são mais argilosos, eles são mais rústicos, mas também tem essa segunda opção que eu falei para vocês de revestimento cerâmico, que ele é mais parecido com o porcelanato. E o terceiro modelo de tijolinho brick é aquele feito com gesso. Você mesmo pode fazer, mas assim, eu não arriscaria. Há lojas como, por exemplo, na internet, o Mercado Livre, que eles vendem esses tijolinhos de gesso. É feito e moldado numa forma e é super fácil de ser feito, tá? Mas eles já vendem pronto e é super prático de ser instalado e tem um ótimo custo-benefício. E esse tijolinho branco feito de gesso, pessoal, ele possui um aspecto um pouco mais de demolição e dá uma certa naturalidade à decoração. Combina muito com uma decoração bem clean, escandinava, minimalista, essa decoração um pouco mais atemporal. A dica que eu falo aqui para vocês é que sempre um tijolinho mais voltado para o terracota vai dar uma sensação de uma decoração mais industrial ou mais rústica. Agora, quando você opta por um tijolinho mais clarinho, como esse, por exemplo, que é um mármore travertino, você traz outro olhar, outro estilo para a sua sala. Poderia ser o estilo contemporâneo, o estilo rústico, colocar algumas plantas ali, então tudo vai do conjunto total que você deseja ter na sua sala de TV. Outra dica, pessoal, é relacionada aos quadros. Eu fiz um vídeo que eu postei aqui, não sei se vocês viram, sobre quadros. Há uma variedade enorme de figuras, há aqueles quadros que possuem a pintura acrílica ou a óleo, também quadros com fotografias. Você também poderia montar uma galeria de quadros com as fotografias da sua família, montar um gallery wall, né? Que em português se chama galeria de quadros. Poderiam ser quadros tipográficos com frases motivacionais, frases descontraídas, quadros de paisagens, quadro branco e preto, diversas molduras que você poderia montar, como misturar moldura preta com amadeirado, branco. No caso de uma parede da TV, eu aconselho que você coloque 1 ou 2 quadros ao lado da TV, ou ele pode ser fixado na parede ou apoiadinho em cima do rack, que fica bem charmoso. Então, se você quiser conferir mais dicas sobre quadros, depois dá uma checada nesse vídeo, caso você ainda não tenha assistido. A terceira dica que eu vou falar para vocês, pessoal, é sobre a fórmica, que é o Form Wall. Também não é publicidade, mas eu gosto muito desse material porque é o laminado melamínico de alta pressão. É como se fosse o laminado melamínico de baixa pressão que a gente encontra nos revestimentos de MDF. Mas esse laminado, ele é bem fininho, ele possui mais ou menos 1 milímetro de espessura e tem várias estampas mais amadeiradas, também tem unicolores e você pode aplicar diretamente na parede e fazer toda a cobertura com uma única placa, porque a placa ela tem 3,8 metros por 1,25 m, então 3,8 metros já daria para fazer a altura total da sua sala. Olha que interessante. E é um material muito resistente e possui diversas estampas, mais em pedra ou concreto, possui textura também acima, né? Tem alguns que são mais texturizados, fosco, mate, outros mais brilhantes e polidos, imitando
o mármore, por exemplo. Para quem gosta de estampas geométricas assim como eu, há esse modelinho também que eu acho muito bonito, e também modelinho de painel ripado, para você não precisar fazer com um painel amadeirado. Há então diversas estampas aí, diversas cores para você escolher. E a vantagem da fórmica, pessoal, é que você pode utilizá-la tanto em piso quanto em parede, forro, acima dos móveis, para restaurar móveis antigos. Também pode ser utilizado em áreas molhadas como cozinha, banheiro. Só não é recomendado para ser utilizado na área externa, tá bom? Mas na área interna você pode utilizar em qualquer local. Somente não pode ser utilizado no piso do box, porque há percolação de água, acúmulo de água ali em cima, então no piso do box não pode ser utilizado. Mas a fórmica é muito vantajosa porque possui uma alta resistência à abrasão, que é o desgaste diário, e ela é muito prática de ser limpada. Somente com uma esponjinha, um detergente neutro, você já consegue limpar com a maior facilidade. Outro item que eu vou falar aqui para vocês, pessoal, é a parede orgânica, feita com porcelanato. Vou indicar duas marcas, não é publi, mas dois kits que eu acho muito legais serem instalados. O primeiro é o kit Gales da Portinari e o segundo é o quartzito da Color Mix. Ambos, eles já vêm com um guia de instalação com a numeração das peças, a ordem, né, que precisa ser feita a paginação, mas nada impede também que você instale conforme a sua criatividade. Mas essas paredes, né, com porcelanatos que imitam pedras, esse visual mais orgânico, traz uma sensação de mais rusticidade, de uma decoração bem leve, bem atemporal também. Outra dica que eu vou falar aqui para vocês são os tais boiseries. É para aquelas pessoas que gostam de uma decoração um pouco mais tradicional, um pouquinho mais clássica. Essas molduras, elas podem ser colocadas, né, nessa parede inteira da TV e a TV fixada no meio dela, bem centralizada. O boiserie, ele pode ser feito com MDF, poliestireno, é vendido na internet poliestireno, ou pode ser feito com EVA, também com gesso, depende do material que você mais se identificar, que você curtir mais. O material mais prático de ser instalado é o poliestireno e o MDF. O MDF você pede para o seu marceneiro fazer. Agora, o de gesso é um pouquinho mais complicado de ser feito, né? Apesar de ter um custo muito barato. Agora, falando de outra dica, pessoal, são os tais porcelanatos de grandes formatos. Há porcelanatos aí bem grandes, né? São lastras de porcelanatos que a gente diz, que são peças enormes. Por exemplo, 1,60 m por 3,20 m. Então, somente a altura do porcelanato já vai ocupar toda a altura do pé direito, que é a altura do piso até o teto dessa parede da TV. E a vantagem desses grandes formatos é porque não vai ter tanta junta entre uma peça e outra. Então dá o aspecto de que a sua sala ela é mais ampla, né? Já que não vai haver tanta junta entre uma peça e outra. Geralmente as pessoas gostam de utilizar o porcelanato para imitar o mármore, né, com veios mais marmorizados. Pode ser um veio mais dourado ou um veio mais acinzentado, e depende muito do seu gosto. Ou você pode optar por um porcelanato mais voltado para pedra ou também para cimento queimado. Há várias estampas de porcelanatos e os porcelanatos são ultra resistentes, né? Como sabemos, eles podem ser utilizados tanto nas áreas secas quanto nas áreas molhadas. Então o porcelanato também é uma excelente opção para você que quer fugir aí do tradicional painel amadeirado. A sétima dica é o piso vinílico colado que pode ser instalado nessa parede da TV. Ele possui uma espessura entre 2 mm a 3 mm, ele é bem fininho, por isso que essa parede deve estar bem niveladinha para essa instalação ficar perfeita. E qual que é a vantagem do piso vinílico? É porque ele imita muito bem os pisos amadeirados, esse aspecto do amadeirado, inclusive a sua textura, ela tem uma texturinha da madeira, né? Então dá um efeito super legal aí nessa parede da TV, pessoal. Inclusive, você pode aplicar tanto na parede quanto no teto. Uma observação é que se já houver uma pintura, é recomendado que você lixe essa pintura para depois fazer a instalação desse piso vinílico acima, para haver uma maior aderência
com o piso vinílico e a parede, né? E vai ter essa cola específica para o piso vinílico para fazer a colagem dele na parede. A oitava dica que eu vou falar para você é um item simples, mas já faz uma transformação incrível na sua sala, que é a pintura. A pintura uniforme na parede inteira. Pode ser uma tonalidade bem clara, como branco ou tons off-white, cinza bem clarinho, ou você pode partir para um lado um pouco mais colorido, que chame mais a atenção. Tons terrosos como verde escuro, terracota, ocre, a cor do ano, aquela cor pêssego que está em alta tendência, ou você pode optar por aquelas tonalidades pastel, que são aquelas cores menos saturadas, bem clarinhas, bem leves, que trazem a sensação de clean. Outra dica que eu vou falar aqui para vocês, pessoal, é relacionada às pedras. As pedras, a gente pode fazer um mosaico delas. Por exemplo, esse é o granito rústico bege. Você poderia fazer um mosaico nessa parede que fica muito elegante. Pedras tem tanto as brutas quanto as lapidadas. Particularmente, eu gosto mais da lapidada e precisa fazer uma impermeabilização para a proteção dessas pedras. Pedras como granito, esse rústico bege está em alta, pedra moledo, pedra portuguesa, pedra madeira, pedra ferro. Todas essas pedras que dão um ar de mais rusticidade na sala e fica muito elegante com o rack amadeirado. Eu não falei, pessoal, mas no item anterior, a parede branca ela combina muito bem com racks amadeirados de tonalidade mais quente, de médio para escuro, tá? Então, se você tem uma parede branca aí na sua TV e quer dar um toque de aconchego, de mais personalidade, coloque um rack que chame mais a atenção, para essa decoração ficar muito legal. E para finalizar, pessoal, vou falar do papel de parede. Você que pensou que eu não ia falar do papel de parede, bom, pessoal, uma excelente alternativa, assim como a pintura, porque é muito fácil de ser aplicado e já traz uma renovação incrível para qualquer ambiente. Mas eu vou indicar para vocês o papel de parede vinílico, que ele possui como se fosse um plástico em sua composição. O papel de parede tradicional, ele é feito com celulose e com papel reciclado, por isso que ele é muito sensível e eu não indico para aplicação na parede. E esses aqui, você vai verificar, esse é o em linho, é o que eu tenho aqui no meu cenário, que tem uma texturinha acima e eles são excelentes porque pode corrigir qualquer imperfeição da parede. E ele é aplicado com cola. Há os modelos feitos com aplicação em cola, e há também papel de parede vinílico autocolante, autoadesivo, que tem um adesivo atrás e você somente retira e faz a aplicação diretamente na parede. E os que eu não indico, papéis de parede, pessoal, são aqueles com muitas estampas, arabescos, esses que trazem uma sensação de que a casa está um pouco mais antiga, exceto se você deseja uma decoração um pouco mais vintage, né? Vai muito do gosto de cada um. Mas o que eu vou sugerir aqui para vocês são essas estampas bem clarinhas e uniformes, que vai ficar bem legal aí nessa parede da TV, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Coloque aqui embaixo pra mim se eu te inspirei de alguma maneira com alguma dessas dicas. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e compartilhar. Vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!